Olá, galera! Vamos então dar início à matéria de Filosofia do Direito, dentro desse curso de Noções Gerais do Direito e Formação Humanística do Senso Jurídico. E a Filosofia do Direito, como já tratamos no bloco anterior, se preocupa com a ideia do conceito de direito e a sua relação com a justiça. No conteúdo programático de vocês, que é o que nos interessa, definido pelo CNJ, a Filosofia do Direito tem como pontos o conceito de direito, a sua relação com a moral, sua relação com a política, a teoria da justiça e, além disso, a teoria da interpretação. Nós vamos iniciar o estudo da filosofia do direito com um dos principais pontos e um dos pontos mais cobrados nas provas, que é o ponto do conceito de direito. O que é o direito? Isso deve ser um conceito, uma ideia que todo operador do direito deve ter, mas infelizmente não é a realidade. E o conceito de direito tem uma particularidade muito interessante, que é identificada pelo falecido professor da Universidade de Oxford, Hart, sucedido depois com Dworkin, que vocês devem conhecer, que tem o livro O Conceito de Direito, entre outros, e célebres debates com Dworkin, Fuller, entre outros. E Hart traz uma seguinte reflexão sobre o conceito de direito para a gente começar a aula. Vamos ao quadro aqui, então, para saber o que diz Hart. Hart diz o seguinte, que poucas indagações sobre a sociedade humana têm sido formuladas com tanta persistência e respondida por pensadores sérios e de maneiras tão diversas, estranhas e até paradoxais, quanto a pergunta: o que é o direito? Mesmo circunscrevendo nossa atenção à teoria do direito aos últimos 150 anos, ou seja, aquela ideia do surgimento da filosofia do direito, e deixando de lado as especulações clássicas e medievais sobre a natureza do direito, deparamos com uma situação que não tem paralelo em nenhum outro tema estudado sistematicamente como disciplina acadêmica independente. Não há uma vasta literatura, por exemplo, dedicada a responder o que é química ou o que é medicina, como ocorre com a questão do que é o direito. Então vejam, pessoal, essa preocupação com o conceito de direito, ela em relação a outras disciplinas e outras ciências, ela não tem nenhum paralelo, mas é uma questão que ao longo dos blocos e ao longo do tratamento aqui desse ponto da filosofia do direito, eu vou mostrar a vocês que o impacto não é apenas filosófico, que traz diversos impactos práticos que determinam, inclusive, uma série de coisas que vocês aplicam, mas, infelizmente, alguns nem sabem o porquê fazem. Porque o conceito do direito está e é o prólogo silencioso de toda decisão. Quando nós decidimos, silenciosamente se manifesta o conceito de direito. Bom, dito isso, feito essa introdução a vocês, vamos lá ao que nos interessa. Que conceitos de direito nós temos? Galera, para iniciar aqui, vou colocar em vermelho, nós temos 4 principais teorias sobre o conceito de direito. Nós temos uma teoria descritiva, nós temos uma teoria prescritiva, nós temos uma teoria interpretativa e nós temos uma teoria crítica. Assim a gente pode dividir o conceito de direito. Vamos iniciar com a teoria descritiva do direito. O que essa teoria responde e o que ela busca explicar? O que ela busca explicar é realmente o que é o direito. E descreve ele. É essa a ideia, numa ideia realmente empirista, não numa ideia prescritiva de como deve ser o direito. Exemplo de doutrinas descritivas que se preocupam apenas em descrever
o que é o fenômeno do direito? Algumas teorias positivistas, como positivismo de Kelsen, positivismo de Hart, positivismo de John Austin, entre outros aí. Já as teorias prescritivas são aquelas que respondem como deve ser o direito. Respondem essa pergunta. Aqui, essa doutrina ela não é meramente empírica, ela tem uma relação com a moral e com valores, porque ela não se conforma com o empirismo positivista de responder como deve ser o direito, como é o direito, e sim responder como deve ser o direito numa ideia prescritiva do conceito de direito. E aqui, por exemplo, a gente pode colocar como um não positivista Robert Alexy, que além de trazer no seu conceito de direito dois aspectos empíricos, a eficácia social e a legalidade conforme o ordenamento, traz a questão da correção material do direito dentro do seu conceito de direito, numa ideia de uma relação com a justiça. Nós temos também a teoria interpretativa do direito, que busca relacionar esses dois conceitos, como é com quem deve ser, extraindo dessa relação a sua melhor versão do conceito de direito. E qual autor que tem e segue essa corrente interpretativista? Ronald Dworkin, no seu conceito de integridade do direito. Por fim, galera, nós temos as teorias críticas do direito. E qual é a ideia dessas teorias críticas do direito? Apontar injustiças e opressões legitimadas pelo direito. Aqui não se preocupa em como é ou em como deve ser o direito, mas sim de apontar esses fatores e criticar o direito em si. Bom, galera, então nós temos 4 principais teorias que são guarda-chuvas e que se inserem diversas teorias aqui. Bom, a questão do conceito do direito, galera, tá? A questão do conceito de direito tem uma questão essencial a ser respondida, que é a relação entre direito e moral. Aqui é o ponto-chave para a gente conseguir estabelecer os conceitos de direito. Por quê? Nós temos teorias positivistas que buscam estabelecer uma ruptura, buscam evitar essa relação entre direito e moral, estabelecendo uma cisão entre fato e valor. Nós temos as teorias justnaturalistas que estabelecem essa relação, assim como as teorias pós-positivistas. E nós temos, nesse meio aí, teorias realistas que buscam sair da ideia de direito como ciência, estabelecer uma ideia de direito como experiência, preocupados com a eficácia social do direito. Mas as 4 principais correntes que nós temos dentro dessa relação entre direito e moral são as correntes do justnaturalismo, do positivismo jurídico, do realismo jurídico e do famoso pós-positivismo. Essas são as 4 principais correntes que nós vamos estudar a respeito do conceito de direito. Por quê, galera? Porque são as correntes que são mais estudadas, são as correntes que são essencialmente cobradas de vocês. Há outras correntes sobre o conceito de direito? Sim, mas dentro da ideia da gente conseguir ter erudição limitada ao que é cobrado de vocês nesse curso, a gente tem que eleger aquelas que estão sendo cobradas, aquelas que são as mais importantes, aquelas que são as mais trabalhadas, para que a gente consiga otimizar o tempo de vocês. Então a gente vai trabalhar nos blocos seguintes
a respeito dessas 4 teorias aqui. Bom, para a gente ter uma compreensão prévia dessas 4 teorias, eu vou usar aqui uma prévia do conceito do direito do Robert Alexy para explicar brevemente, para a gente ter uma introdução do que cada teoria dessas preconiza de uma forma, obviamente, sumária, para que depois a gente vá aprofundando em cada bloco, cada teoria dessas, mas que vocês já partam de uma ideia inicial e de conceitos iniciais para que a gente consiga ter realmente um aprendizado eficiente. Bora, galera. Sobre o conceito de direito do Robert Alexy, tá? Que eu acredito que a maioria de vocês conhece, né? Robert Alexy é um justo filósofo alemão, professor da Universidade de Kiel, na Alemanha, e escreveu aí 3 principais obras: Teoria dos Direitos Fundamentais, Teoria da Argumentação Jurídica e o Conceito e Validade do Direito. Esse último aí é o principal que nos interessa nesse momento aqui. Robert Alexy estabelece o conceito de direito em 3 elementos, tá? 3 principais elementos aqui, ó. A legalidade conforme o ordenamento, a eficácia social e a correção material. Aqui, na legalidade, conforme o ordenamento, nós temos a ideia de segurança jurídica e aqui nós temos a ideia de justiça. Ainda para a gente fazer uma separação breve, vou pegar outra cor, pegar o azul, nós temos aqui uma ideia de elementos fáticos e aqui elemento valorativo. Certo? Bom, galera, dentro desses 3 elementos, e é por isso que eu uso o conceito de direito de Robert Alexy, nós vamos pegar cada uma dessas principais teorias aqui, justnaturalista, positivista, realista e pós-positivista, e apresentar a vocês os principais elementos dela. Para a teoria justnaturalista, e o justnaturalismo, como a gente vai ver, ele não nega o positivismo jurídico, ou seja, o direito institucional, aquele direito positivo, porque o justnaturalismo, inclusive, surge antes do positivismo jurídico, e depois, as teorias que vêm depois, as neo-justnaturalistas, estabelece uma possibilidade de convivência entre o direito positivo e o direito natural, ela estabelece essa possibilidade de convivência entre a legalidade conforme o ordenamento e a correção material. A grande verdade, galera, tá? E aí vamos pegar o verde aqui. A grande verdade é que o justnaturalismo, ele dá uma preponderância a esse critério valorativo, tá? Ele admite a relação com a legalidade, desde o Aristóteles, assim como o Aquino já admitiam aí a lei natural e a lei dos homens, mas dá uma preponderância à correção material do direito. Por quê? Conforme a gente vai ver, a gente não tem como sustentar para o justnaturalismo uma norma jurídica sem recorrer à moral. Uma norma injusta, ela não é jurídica. O direito injusto, ele não é direito, porque há uma pressuposição de um critério normativo anterior à opção humana, exercendo o direito natural, a legitimação e também a possibilidade de correção do direito. Bom, essa é a primeira questão. Então, dentro desses elementos, o justnaturalismo dá uma preponderância à correção material do direito. Já o positivismo jurídico, vamos colocar só em amarelo aqui para riscar, o positivismo jurídico, ele se preocupa, senhoras e senhores, com elementos fáticos, porque é essencialmente, e em grande parte das suas teorias, embora a gente depois vá ver que existe o positivismo inclusivo, ela é uma teoria empirista, que busca separar direito de moral, ou seja,
separar a ideia do direito de elementos valorativos. Por isso que, para o positivismo jurídico, os dois elementos que fazem parte essencialmente do seu conceito é a legalidade conforme o ordenamento, ou seja, a parte do direito positivo, e a ideia de eficácia social, que também é importante para o positivismo jurídico. E essa parte valorativa, ela é excluída da ideia da grande parte dos conceitos de positivismo jurídico. Bom, galera, vamos seguir aqui para a gente conseguir ter uma boa compreensão. Quanto ao realismo jurídico, tá? O realismo jurídico é uma corrente, sobretudo, crítica que surge nos Estados Unidos, na Escandinávia e também na Itália, sobretudo em Gênova, e que tem um viés crítico da doutrina positivista e justnaturalista, e entende, em suma, que o direito não deve ser tratado como uma ciência, mas sim como uma experiência, que o direito é aquele produzido pelas decisões ou pelo conjunto de decisões dos juízes, dando, por isso, uma ideia de um conceito de direito externo, de uma teoria sociológica do direito, que se preocupa essencialmente e dá preponderância em relação ao direito positivo com a eficácia social. A preponderância para o conceito de direito realista é a eficácia social, do direito como experiência, numa análise externa do observador do conceito de direito, de um conceito de direito sociológico. Temos, por fim, galera, a teoria pós-positivista. Conforme a gente viu no primeiro bloco, o pós-positivismo surge a partir, numa ideia histórica aí do início do século XX, com alguns filósofos que contestavam algumas ideias da ciência positivista, mas o pós-positivismo jurídico, ele explode e ganha espaço, sobretudo a partir do pós-guerra, sobretudo para se restabelecer uma relação entre direito e moral. Na medida em que o direito não pode ser só identificado pelas fontes sociais e deve se relacionar também com a moral, e o conteúdo do direito não pode ser qualquer conteúdo. O conteúdo do direito permite uma correção material, sobretudo em países democráticos, pelos direitos fundamentais e pelo controle de constitucionalidade, que permitem um controle material do conteúdo do direito. E por isso que para a doutrina pós-positivista, que entre eles está Robert Alex, os três elementos são importantes. Por quê? Para muitos, o pós-positivismo é uma continuidade do positivismo jurídico. Por exemplo, Albert Casamiglia. Então, ele não abandona algumas situações do positivismo jurídico, como o ordenamento jurídico, a questão de normas e algumas teorias do direito positivo, inclusive a própria teoria da lei fundamental, da regra de reconhecimento. Alguns pós-positivistas a reconhecem, mas apenas a complementam. Mas agrega o pós-positivismo essa relação entre direito e moral, essa relação e essa possibilidade de correção do direito por algum critério de justiça. Por exemplo, Robert Alex adota o critério de Habebrug, que é aquele critério da injustiça extrema não ser direito, que nos países democráticos é controlado pelos direitos fundamentais e nos países não democráticos é controlado por esse critério da justiça extrema. Mas em síntese, galera, essas quatro principais correntes que nós vamos trabalhar a partir dos próximos blocos tratam e têm no seu conceito de direito esses três elementos. Alguma sempre dando preponderância a algum desses elementos, outras excluindo algum desses elementos, como a doutrina positivista. No próximo bloco, vamos tratar e vamos começar com a primeira corrente que tratou do conceito de direito, que é a corrente justnaturalista. Aguardem, um bom descanso a vocês e a gente se vê no próximo bloco.